Eu sou a Gabriela Facchini, mentora do Método Valioso de Depilação a Laser, sou presidente da ABRAED também, Associação Brasileira de Depilação Definitiva, e fizemos o Valiosos Experience, o primeiro evento presencial focado em depilação a laser do Brasil. E eu sou a Flávia Kramer, estrategista digital, e tô com a Gabi nessa jornada. E nós somos as convidadas do VumpCast. Fala galera, aqui é o João Santana, sou líder do time comercial aqui da Vump e a gente está aqui por mais um VumpCast. E eu já vou começar com a pergunta de fogo, tá? Flávia, Gabriela, explica pra gente por que tem essa grande briga no mercado digital entre estrategista e expert? E como é que vocês lidam com isso? Sempre tem essa discussão, né, entre estrategista e expert. Mas eu e a Flávia, assim, somos muito alinhadas no projeto. Então, eu tenho um propósito maior com o nosso projeto e a Flávia engajou super com esse propósito, trouxe os propósitos dela para a empresa e a gente até brinca, né, que esse ano a gente casou, porque a gente casou a nossa empresa para que a gente conseguisse entregar mais para os alunos, né? Então, essa briga, na verdade, eu acho que é muito pelo desalinhamento do propósito entre as duas estruturas, né? Quando a gente junta as duas estruturas, para nós, pelo menos, tem assim, né? Umas farpas, Que é normal, acho que umas faíscas de vez em quando, divergências, assim, mas para nós, no nosso projeto, pelo menos, não tem essa briga, assim, porque é as duas no mesmo projeto. É que apesar também de ter... tem o expert e tem o estrategista, todo mundo sabe o processo inteiro, tanto eu quanto a Gabi, independente do que acontece, ela gosta de saber a estratégia, tanto antes quando eu vou tomar uma decisão, às vezes eu trago umas ideias meio malucas, ela chega, a gente aterriza, a gente alinha isso, então ela sabe o que eu faço e eu sei o que ela faz. Então eu acredito que por ter essa clareza e a gente se envolver em todas as partes do nosso projeto, a gente se alinha bem. Sempre vai ter divergências de opiniões, mas a gente sempre mantém as perspectivas de cada uma e chega numa decisão em conjunto. Eu acho que o que vale muito também é a clareza, né? Tanto do estrategista quanto do expert. Da onde quer chegar, do propósito mesmo. E do que cada um vai fazer no projeto, né? Aí não tem briga. Às vezes tem, mas não muito grave. E eu acho que tem um quesito de ego, às vezes também, de querer competir, um querer se achar mais importante que o outro. Como a gente tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo de chegar no mesmo lugar, eu dependo dela, ela depende de mim, então isso acaba ficando de lado mesmo. Boa, maravilha. Fica claro, né, esse alinhamento que vocês têm é bem estratégico, né? Tem gente que até fala que sociedade é um casamento. Então vocês têm que saber lidar com todas essas divergências e a minha percepção é que no mercado, normalmente, o expert quer se colocar num pedestal e deixar o estrategista de lado, ou vice-versa, né? E não ter esse relacionamento vai impactar no resultado, que não vai ser tão bom. E aí deve ser por isso, né? Que acaba tendo esse atrito. Muito bom. Agora conta pra gente, como é que vocês se conheceram aí? De onde que saiu esse casamento, né? Tem algumas vertentes dessa história, né? A Flávia, ela já trabalhava com marketing digital, já fazia lançamento. E eu também já tinha o projeto. Eu já também lançava o meu produto, né? Um protótipo do produto, fiz um lançamento. E tínhamos projetos distintos, né? E aí, na minha primeira experiência de lançamento, eu achei primeiro, não é para mim isso, assim, na experiência que eu tive, não foi legal, assim, da maneira como foi estruturado. Eu tinha uma outra equipe, enfim, daí não deu muito legal, não, assim, pela experiência mesmo. E a Flávia também acabou saindo do projeto que ela estava. E aí a gente tinha uma pessoa em comum ali, né? Não que apresentou, mas falou dela para mim e de mim para ela. E aí eu pensei, eu vou chamar ela para fazer um bônus para as minhas alunas, que ela trabalhava com Canva naquela época. E eu disse, vejo que é uma dificuldade das alunas, vou chamar ela para fazer um bônus. E aí ela veio inicialmente para fazer esse bônus para o meu projeto. E aí a gente sentou... eu acho que tem alguma coisa que dá para estruturar aqui, né? Vou pensar melhor, porque eu tinha desistido já de lançar, ia terminar aquela turma. Então, vou ver o que dá para fazer para frente, aí tem outros propósitos, né? E aí eu chamei ela assim, olha, vamos conversar aqui para a gente alinhar um projeto. A gente se odiou, assim. Nossa Senhora. Também, eu cheguei lá, expliquei um pouco ela. Eu não vou fazer isso, eu não quero aquele outro, com aquela cara de simpática que ela tem. Eu lembro de chegar em casa e dizer, meu Deus do céu, cara, eu não quero trabalhar com essa mulher, não, meu Deus do céu. É que eu vinha de uma experiência ruim, né? Então eu coloquei na mesa, olha, já tive essa experiência, para mim não foi legal, então eu não quero seguir com esse propósito. Mas aí a gente alinhou, assim, um projeto
E aí o primeiro ano não foi muito legal, assim, do nosso projeto. A gente tava meio que tava Tava desalinhada. entendendo o projeto. Então, assim, eu tinha o projeto, tinha o propósito, mas a Flávia veio muito com as ferramentas. Então, ela incrementou muito o projeto e a gente conseguiu desenvolver ele melhor. Então, foi um casamento ali nesse sentido, né? Eu sinto que eu, no primeiro ano, não tinha muito alinhado aonde eu queria chegar, porque também, da mesma forma que ela não teve uma experiência boa, eu também não tive. Então, como eu tive, eu brinco que eu tive surtos ali, que eu não queria mais lançar por conta de sobrecarga, eu meio que fiquei meio que com trauma e depositei isso nos lançamentos. Então, tipo, eu queria deixar de uma forma mais leve as coisas. Então, eu não priorizava tanto nesse quesito. Eu brinco, né? Eu cheguei até pra Gabi dizer naquele primeiro ano, eu disse, cara, o nicho de depilação a laser não tem como escalar no mercado. Eu disse, a gente vai faturar isso aí mesmo. E se você quiser, não era um faturamento nada muito bom, mas pra mim, do que eu tava ganhando, pra mim tava ótimo, né? Então, eu cheguei a falar isso pra ela, daí ela disse, cara, pegue e vá ver, vá estudar essas estratégias que não é assim que funciona. E daí, quando virou essa chavinha na minha cabeça também, eu entendi o propósito por trás, eu entendi o que ela estava tentando me dizer naquele primeiro ano, e daí a gente se alinhou. A partir do momento que a gente se alinhou essa parte do propósito, aonde a gente quer chegar e o quão grande pode ser, porque o mercado da depilação a laser, digitalmente, ele era pouco explorado, né? E quando chegou a Gabi, o pessoal começou a se conectar. As pessoas se conectam muito com ela, com a didática dela, da forma que ela ensina, principalmente porque ela vivencia isso, né? Ela não fica só na teoria, ela trabalha ainda, tipo, ela tem a parte digital, mas ela atende, então ela vive isso muito na prática, e as pessoas gostam disso. E quando a gente conectou isso, cara, daí a gente escalou. Daí escalou, foi, tipo, muito rápido. Foi, assim, uma virada de chave que a gente deu um salto muito grande. E olha que louco isso, né? Essa virada de chave, ela foi rápida quando vocês fizeram esse ajuste, mas o tempo que vocês levaram para ter essa percepção de que um pequeno ajuste faria a diferença foi muito bom, porque vocês tiveram a resiliência também de, por mais que tivessem experiências ruins passadas, vocês pensaram, puxa, como é que eu posso fazer isso dar certo agora? Era sempre esse o direcionamento, assim, né? Em cada lançamento a gente ia fazendo, cara, tem que ajustar isso aqui. Acho que é esse aqui o gargalo, não tá indo por causa disso. Aí melhorava um pouquinho, mas ainda não era aquilo ali. Não, tem outras coisas aqui, vamos ajustando aqui. Aí quando virou essa chave, assim, de visualizar no futuro aonde a gente quer chegar e como que daí a gente foi atrás das ferramentas. Daí foi. Boa. Aí é a estrutura. Aí vocês batem muito em cima disso. E me fala, como é que é para vocês terem sido pioneiras nisso, né? Pioneiras nesse nicho e começar a trazer conteúdo de forma mais estruturada para depilação a laser? Olha, para ser bem sincera, ainda não caiu bem a ficha, assim, do que é. A gente recém fez o evento Valiosas Experience, onde a gente reuniu muitas mulheres, assim, né? E aí eu acho que foi o primeiro momento que a gente teve, assim, uma dimensão do quanto a gente impacta a vida das pessoas com o conteúdo. Porque a Flávia falou, né, eu trabalho com a depilação a laser, então para mim é muito fluido, assim, explicar, falar sobre a depilação e como eu atuo, o que eu faço e compartilhar isso, né? Eu falo que o conhecimento, ele não é dividido, ele é multiplicado, né? Então, para mim é muito fluido. E eu não tinha essa dimensão do quanto aquilo que eu estava falando, que para mim é rotineiro, né, que é o cotidiano, faz muita diferença na vida das pessoas. Então, agora que tá caindo a ficha, assim, nossa, a gente fez uma coisa grandiosa, assim, pelas pessoas, na transformação da vida delas. A gente sempre teve, assim, as alunas com case de sucesso, de transformação, de resultado. Mas, assim, a gente não tinha dimensão do quanto essa transformação impactava na vida da pessoa, não só profissionalmente, na vida pessoal. De a gente chegar no evento, as pessoas abraçarem, chorarem e disseram, cara, vocês mudaram a minha vida, se não fosse vocês, meu Deus, eu não sei onde a gente estaria, né? Então, a gente tem até alunas, a gente usa o case da Soraya, nesse caso, que ela está desde a primeira turma, que ela ganhava 3 mil e poucos reais como enfermeira, trabalhava, fazia muito plantão, não conseguia ficar tempo em casa com a filha dela, e hoje já está faturando 40, 50 mil com depilação a laser, e tá com a filha dela, né? A filha dela até, a gente tem um áudio que ela mandou, que foi um dos motivos da Gabi não desistir depois do primeiro lançamento, agradecendo a Gabi por ela poder ficar mais tempo com a mãe dela.
sabe? Uhum. Então, você vê, eu acredito que no digital a gente sabe que a gente alcança pessoas, só que quando a gente faz um evento presencial, é meio que materializar isso, é ver cara a cara a transformação. Para mim, ainda não caiu a ficha. Às vezes, todo dia eu pego e olho os vídeos do evento presencial e fico, cara, olha o que a gente fez. Até para minha família, tipo, nossa, olha o que vocês fizeram. Chegavam para os nossos familiares dizendo, meu Deus, muito obrigada por ter colocado essas pessoas no mundo, elas transformaram a minha vida, e ainda não caiu, para mim particularmente, ainda não caiu a ficha. Eu sei que a gente impactou, mas é algo assim muito surreal. Muito surreal. A gente imaginou que ia ter isso, mas não imaginava assim que era um impacto tão grande, não só profissional, né? E aí vocês, obviamente, vai passar um filme na cabeça, né? Já, os vídeos já tá passando. Os vídeos vão passando. Porque as experiências ruins que vocês tiveram antes de se conhecer e como vocês tiveram esse elemento, esse propósito, tudo foi uma construção para chegar nisso, né? E eu quero até falar sobre o evento também, foi o primeiro evento que vocês fizeram, né? E vocês colocaram 300 pessoas no primeiro evento. Como é que vocês fizeram isso? É que a gente não gosta de sonhar pequeno. Eu e a Gabriela, quando a gente decide engrenar em alguma coisa, duas virginianas, cara, a gente faz com excelência e é insistente. E eu, na verdade, ainda tinha pensado, não, cara, vamos colocar umas 500. Daí, tipo, a gente, não, calma, vamos aterrissar. A maioria começa com um evento com 50 pessoas, 60, a gente diz, não, vamos botar 300 pessoas aí mesmo e mulheres de todos os lugares do Brasil. Era legal ver a troca no grupo do WhatsApp, que a gente fez um grupo, elas se reunindo, elas se chamando com meia, combinando saindo de noite. Nossa, cara, foi um negócio assim... Uma conexão, assim. E é difícil a gente conseguir fazer isso no mercado da estética em si, com mulheres, né? E de lugares distintos do Brasil inteiro. Né? Por conta de, às vezes, enxerga as pessoas como rivais, sabe? Concorrentes, sendo que tem mercado para todo mundo, né? Vai ter pacientes que vão se conectar com você, vão ter pacientes que vão se conectar com outra pessoa, e ver isso na prática, elas entenderem, virarem essa chave também, as conexões que elas fizeram lá, virou meio que uma comunidade mesmo, assim, sabe? Porque nunca teve um evento exclusivo de depilação a laser. Tem feiras, tem eventos de estéticas em geral, mas que focassem só nisso e reunissem pessoas que trabalhavam com isso, para elas foi uma experiência que, assim, é imensurável. Não tem palavras, assim, para dizer, né? O quanto a gente ficou feliz em poder... A gente surtou um pouquinho para fazer o evento, certeza. Né? Mas, assim, o que mais trouxe para nós foi, assim, uma gratidão, assim, uma felicidade de poder construir esse evento, sabe? A gente fez, assim, à distância, né? Porque a gente é de outro estado, a gente quis trazer uma logística melhor, a gente quis proporcionar dentro da excelência a experiência para elas. E a gente que mora no interior, daí, né? Fazer um evento em São Paulo, porque a gente pensou na logística delas, a gente não conseguiu vir ver o local antes, a gente só via por fotos, então era com equipe. Que loucura. Cara, foi assim, eu acho que foi muito no feeling mesmo, né? De entregar o melhor possível, porque a gente é muito detalhista, pensou em cada detalhe e conseguir entregar essa experiência. Foi um desafio, porque a gente nunca tinha feito um evento presencial. E de nenhum tipo, De nenhum tipo. E queremos começar logo com 300 pessoas, bem pequenininho, né? E aí... Foi. O ano que vem a meta é mais pessoas. Né? 500 ou 600, assim, no mínimo. Dá pra dobrar, né? Dá pra dobrar a meta já. Já que fizeram 300 assim, dá pra dobrar. Dá pra dobrar. Não, eu entendo bem. Eu já vendi um evento pra 3.000 pessoas. Nossa. Então, imagina. Eu sei como é que é a loucura, mas vocês ainda foram muito além, porque alugar o espaço, não olhar o espaço, ver tudo por foto, não vir dar aquele check, porque é muito fornecedor, são muitas coisas pra olhar. Mostra mesmo como vocês são diferenciados com isso. E aí, você até comentou da meia, né? Tá com a sua bela meia do Patrick aqui. Né? Estilo é tudo, né? Pra poucos. Tem toda a paleta combinando. E aí, uma coisa que fica claro também para vocês terem todo esse impacto, não só pelo propósito forte que vocês têm, mas também pela comunidade que vocês criaram. Sim. Né? E o digital já não é mais uma novidade, mas as comunidades, elas cada vez mais são mais fortes e importantes para que vocês possam perpetuar aquilo que vocês estão fazendo. Né? Fala um pouco da comunidade de vocês, como é que vocês constroem isso? A nossa comunidade inicial, assim, ela é um grande orgulho para nós no método, porque ela é a fonte do suporte que a gente proporciona para as alunas, é o diferencial do nosso método, que tem um suporte direto com as alunas, então elas têm um acompanhamento, não é só entrei, comprei o curso e fica por isso. Elas têm um acompanhamento na comunidade e elas conseguem interagir entre elas, né?
Não é uma comunidade onde eu faço um monólogo que só eu respondo. Então, todo mundo pode interagir na comunidade. Isso é maravilhoso, porque elas conseguem trocar informações que às vezes nem tem a ver com depilação a laser. Mas cresce elas profissionalmente por essas conexões, né? Então abre muito a mente delas para outras possibilidades de negócio. Teve gente que saiu já de sociedade dentro da comunidade, teve gente que se troca fornecedor. Então para nós é o maior orgulho nosso assim de ter a nossa comunidade dentro do método. E eu acho importante você falar do passo além que a gente fez agora no propósito maior de comunidade, que é um pouquinho da Abraed. A gente formou agora, né, a Associação Brasileira de Depilação Definitiva, que também é pioneira, não existe no Brasil, justamente para trazer esse senso de comunidade, para as pessoas entenderem assim, não é só fazer um curso, você precisa estar em prol do mercado, em prol de fazer acontecer, e quando você tem uma associação que te dá fomento para isso, né, te dá um engajamento maior. E a valorização da profissão. Então, é também um grande feito nosso, assim, que a gente tem muito orgulho. A gente está ainda no processo, né, de trazer as pessoas para a associação, mas já é um sucesso, assim, as pessoas estão super engajadas, super felizes, né, com esse processo acontecendo, porque a gente precisa de visibilidade para trazer também a luz para essa profissão, né, então ela às vezes fica de ladinho no mercado. Mas como se fosse só uma simples aplicação, às vezes as próprias alunas têm dificuldade de enxergar o valor da transformação que elas causam com a depilação a laser na vida dos clientes delas. A gente conseguiu virar bastante essa chave no evento presencial e a gente trouxe essa associação para elas se valorizarem e mostrar o valor da profissão no mercado, que não é só uma simples aplicação, é essa transformação que elas causam na vida das pessoas. Então, quando a gente fala que a gente quer mudar um mercado com propósito, é uma mudança que a gente quer fazer mesmo no mercado, de trazer esse valor para essas profissionais mesmo e posicionar elas como um diferencial. E como é que você percebeu isso? Porque o mercado de depilação a laser realmente começou a bombar, né? As pessoas começaram a saber o que era, não tem muito tempo. Mas como é que você viu essa oportunidade, fazendo o que você já faz, de, poxa, como é que eu posso expandir isso e mostrar para outras pessoas verem valor? E como é que conectou contigo para colocar estratégia e também trazer essa parte mais estratégica e tática mesmo para o pessoal? Porque eu tive essa dificuldade. Quando eu comecei a atuar com a depilação a laser há 8 anos atrás, não tinha curso, não tinha método, não tinha nada. O que funciona no mercado? Você compra a máquina ou aluga a máquina e você faz o treinamento da máquina. Então, você aprende a mexer na máquina. E a máquina ela já vem com o protocolo pronto, só que aquele protocolo não serve para todo mundo. E aí entra a expertise da profissional. E quando não tem acesso a esse conhecimento, aí fica difícil você trazer essa expertise, né? Quando eu comecei a trabalhar não tinha nada. Então eu tive que meio que ir no feeling, e aí eu fui estudar mais a fundo e desenvolvi o meu método. Então quando eu comecei a ver que eu tinha resultados melhores, outras profissionais já me procuraram para fazer curso presencial. Você, me dá um treinamento da máquina. Eu tenho uma paciente que já fez com você, veio fazer manutenção, falou super bem, me ajuda, assim, sabe? E falei, olha, é uma possibilidade, mas era uma coisa assim, um projetinho ali, né? Não, tá tudo aqui, ok. E aí veio a pandemia, né? Na pandemia daí ficou ainda mais difícil ter acesso a essas coisas, né? De curso, enfim. Tem alguns cursos já, mas nada assim tão profundo que dê esse suporte para as alunas. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, cara, eu acho que é uma oportunidade de expandir isso. E aí foi quando eu estruturei o método. Falei, olha, eu tenho uma metodologia que as pessoas não seguem. Elas seguem o protocolo da máquina. Então, eu acho que eu posso proporcionar para elas uma coisa. A gente até fala, né, no lançamento, tem uma frase do CPL que eu falo assim, seria egoísmo da minha parte não dividir isso com as pessoas. Porque se eu sei uma maneira de trazer mais resultado, de ajudar as pessoas, não vou guardar isso só para mim. Eu vou compartilhar. E aí, quando eu estruturei o método, eu estruturei com um passo a passo do meu atendimento mesmo, do que eu faço, desde a maneira que eu faço a captação dos meus pacientes até quando eu dou alta. E depois o manejo desses pacientes para eles voltarem a comprar de mim. Então, tudo isso eu estruturei no método. E aí, depois, só que ele tinha uma estrutura, mas ele não era uma estrutura robusta como tem hoje. E aí, ele era ali o projeto, né? Naquela primeira turma. E aí, quando eu chamei a Flávia, expliquei para ela o projeto dela, disse, não, olha, eu acho que aqui dá para melhorar, tem coisas que dá para incrementar no teu método, que vai ajudar elas, e trouxe ferramentas para o método. Eu acho que o nosso principal diferencial de tudo é o acompanhamento.
A gente nunca está satisfeita com o que a gente faz, a gente sempre quer ir mais. Então, a gente é muito próxima das alunas, a gente faz reunião com as alunas, a gente faz pesquisa, a gente sempre quer ver aonde a gente pode evoluir, que ferramentas novas a gente pode trazer, a gente não gosta só de ficar no básico, e foi assim que a gente construiu. Eu trouxe a visão que eu tinha, mais ou menos assim, e daí a gente começou a aplicar com as alunas, começou a crescer as turmas, a gente começou a identificar as outras necessidades que elas precisavam. Então, eu e a Gabi começamos a desenvolver bônus, mais aulas específicas. A gente viu, a técnica só não era suficiente. Elas precisavam de posicionamento. Vamos colocar o posicionamento. Só o posicionamento elas conseguem, mas elas querem ir além, querem tráfego. Vamos colocar tráfego. A gente percebeu que a gestão não estava tão boa. Conseguiam vender, mas não sabiam gerir. Vamos colocar a gestão. E aí também surgiu a necessidade da mentoria que a gente desenvolveu agora também, que a gente abriu a segunda turma, que é a Mentoria Elite, que daí é para um pessoal que quer um acompanhamento bem mais direcionado, que não quer caminhar sozinho assim pelo curso gravado. A gente identificou essa necessidade, foram anos, né? Muita gente pedia pra gente, eu quero mentoria, só que a gente não, como eu falei, a gente não entrega nada sem excelência. Então a gente entendeu, foi procurar como é que funcionava para abrir a primeira turma ano passado. Aí abrimos a primeira turma, como todo o processo a gente viu que tem melhorias para fazer, moldamos a mentoria novamente com essas alunas, elas aplicaram, tiveram ótimos resultados, e agora chegamos nesse modelo que é hoje a mentoria conforme essas necessidades. Então elas pediam, nossa, a gente tem dificuldade de criar conteúdo para as redes sociais, porque a maioria das nossas alunas, elas são eu presa, então elas têm que fazer tudo. E daí eu e a Gabi, o que a gente pode fazer para isso? Já tinha as aulas, elas já sabiam o conteúdo, vamos desenvolver uma IA, um avatar, um robô para elas para fazer isso. Aí o conteúdo delas sai em 5 minutos. Flávia, Gabi, a minha precificação, eu me perco para fazer a parte de planos de tratamento, de combos, não sei o que fazer. A gente vai lá, desenvolve uma planilha que faz automaticamente. Tudo que puder otimizar, dar mastigadinho para elas, a gente pensa muito nisso, porque é uma dificuldade quando você começa trabalhando sozinho em qualquer nicho, né? Então, se elas estão ali e a gente tem essa inteligência, a gente consegue desenvolver isso para elas, a gente faz. Então, a gente escuta muito. É igual no evento, todo dia tinha um NPS. O que elas reclamaram no primeiro dia que precisava melhorar, para o segundo que a gente estava, ao alcance já foi melhorado. E eu até brinquei no palco com elas, eu disse, eu sei que vocês falaram aí que as cadeiras não eram tão confortáveis, no que vem vai ter umas cadeirinhas melhores já que vocês falaram. Então, a gente sempre preza por essa excelência. A gente ouve muitos alunos. Eu acho que essa escuta é o nosso principal diferencial, tanto no suporte da técnica, de tudo no curso, quanto escutar. Às vezes está passando por um momento difícil, essas coisas, a pessoa só precisa ser ouvida. Então, a gente tem muito essa empatia com as nossas alunas, porque a gente sabe que só dessa forma elas vão conseguir atingir o melhor resultado possível. Eu acho que é por isso que é tão forte esse senso de comunidade, de transformação, sabe? Tanto pessoal quanto profissional. Por causa desse diferencial que a gente tem. Muito bom. Eu até guardei, né, quando vocês disseram que ainda não tem noção do impacto, né, que vocês estão gerando. Mas eu tenho certeza que eles vão começar a perceber isso cada vez mais, porque ser pioneiras, quando você é pioneiro em alguma coisa, não garante que você vai ter sucesso. Não. Mas vocês foram pioneiras e fizeram do jeito certo. Então vocês vão ditar o mercado dentro do nicho de depilação a laser. É um fato. Porque vocês estão fazendo do jeito certo. E é bem interessante também que vocês começaram justamente com aquela grande jornada, né? De você começou, poxa, tem outras pessoas que têm a mesma dor que eu, o mesmo problema. Eu não encontrei conteúdo para isso e agora eu preciso. Eu tive esse mesmo pensamento, comecei quando fui pesquisar sobre fazer a faculdade. Poxa, eu queria saber mais sobre o curso, mas, cara, ninguém fala, né? Eu quero saber das outras matérias ali, eu não quero só saber qual que é a grade curricular, eu quero saber como é que é a experiência da galera mesmo. Eu lembro até, eu montei um canal, acho que isso foi em 2015. Cara, no meu quarto eu gravava vídeo com PowerPoint, porque tinha a opção de guardar a tela, era loucura, assim, ó, eu compartilhava as coisas que eu estava pesquisando. Então foi muito interessante que a sua percepção sobre um problema gerou a necessidade, né? E aí, a partir disso, depois vocês foram evoluindo, e também construiu essa esteira de produtos, né? Porque vocês perceberam, poxa, eu entreguei isso daqui, mas ela tem essa dúvida. E é muito bom isso, porque essa evolução vai acontecendo que para você é muito óbvio, porque você tem esse domínio. E aí você vai percebendo como, unindo com a estratégia, como vocês conseguem construir essa esteira. Isso é muito bom. E aí, para mim já ficou claro, mas eu acho que é bacana a gente deixar isso claro pro pessoal também,
Como é que vocês metrificam o sucesso de vocês? Olha, Essa é para ser reflexiva. Para mim não é financeiro, porque é bem quando a gente bate no quesito que a gente fala até para os alunos. O dinheiro é só uma consequência do impacto que a gente causa. Então, para mim, cada feedback eu brinco, criar uma legião de fãs, assim, de pessoas que defendem, que gostam de vocês, ver as nossas alunas conseguindo comprar um carro, conseguindo ficar mais tempo com a família. Eu acho que é esse o verdadeiro propósito que a gente tem. E o dinheiro vem como consequência, por isso que eu disse, quando a gente acertou ali, é óbvio que a gente escalou. Então, quando a gente escalou, mais vidas transformadas. E com a associação também, a gente quer gerar valor. A associação não tem nenhum fim lucrativo para a gente. Então, a gente criou a associação porque a gente quer dar esse valor para elas. Eu acho que é muito... Eu, particularmente, como estrategista, eu vejo muito da dor que você passou na tua história e como que a gente pode solucionar isso para elas. Eu sou movida muito por esse propósito maior, sabe? E eu acredito que a gente só é recompensado pelo impacto que a gente causa mesmo. Eu tenho essa mesma percepção, assim, para mim o maior feeling, assim, de sucesso que eu tive é quando as pessoas começaram a se identificar com a minha história e com a minha família, assim, né? Nossa. Eu levei minha mãe pro evento e elas queriam tirar foto com a minha mãe, porque elas conhecem a minha história. Então, para mim, isso é uma métrica, assim, de super sucesso, porque é real o que a gente coloca, né, a história, e conecta com elas, porque elas também têm essa história. Então, quando a gente ouve das nossas alunas assim, olha, eu consegui tirar férias esse ano por causa do método, e aí eu escalei o meu negócio e consegui faturar mais, primeira vez que consegui tirar férias. Comprei um carro, comprei meu equipamento. Então, quando a gente tem esse tipo de feedback, não é nem nós que estamos faturando nesse sentido, né? Mas ter essa métrica, para nós, é um sucesso. E só pelas começarem a olhar, para mim também é o valor que elas enxergam nelas mesmas. Porque, tipo, depois da mentoria ali, quando chegam as alunas, elas destravam e elas começam a ver, tipo, nossa, eu posso mais, eu sou grande, eu transformo a vida da pessoa. Eu acho que quando vira essa chavinha, é muito, muito doido. Assim, quando elas começam a se enxergar como profissional mesmo que elas são, e não, tipo, desvalorizando a profissão. E vocês reforçam também o valor que elas têm como pessoas, né? Sim. Às vezes isso fica apagado quando a gente coloca toda a nossa energia no trabalho, o trabalho não dá certo, né? O projeto não dá certo. Às vezes a gente questiona até o valor que a gente tem como pessoa mesmo. Realmente, é um intangível isso daí. Maravilha, maravilha. Agora eu quero ir para um bloco específico aqui com vocês, que a gente chama de ping-pong, que eu vou trazer algumas perguntas, vocês vão escolher na caixinha, tá? E aí é para ter a percepção de vocês mesmos sobre essas respostas, tá? A Flávia adora ping-pong. Então, você já vai pegar aqui no modelo. Eu vou deixar vocês escolherem, e aí vai ter uma perguntinha para cada. Ah, é uma para cada? Vai ser uma para cada. Pode pegar aí. Vamos começar com essas duas. Ai, vai ter mais, então. Vai ter mais. Então... Começar, já que você já abriu, ainda nem abri. Tô fazendo uma antecipação. Antecipação. A pergunta aqui é para infoprodutor que está começando, curso gravado ou mentoria? Eu acho que depende do projeto, né? Se o teu projeto ele é mais mentorável, né? Dependendo da escala do produto, dá para começar com mentoria, mas depende muito da estrutura que tem. A gente começou com o curso gravado, né? Para depois estruturar a mentoria. Hoje a nossa mentoria ela é um acelerador de resultados. Mas existem vários formatos de mentoria também. Dependendo do teu produto, pode ir direto para a mentoria para escalar mais rápido o negócio também, né? Eu acredito que quando você não tem ainda uma estrutura clara, eu acredito que você tinha uma jornada clara no teu curso gravado. Vai muito de expert. Quando a pessoa ainda não tem claro, ela sabe a transformação que ela quer causar, mas ela não tem claro como ela vai estruturar isso, eu particularmente começaria com a mentoria, não comprando um high ticket nesse caso, mas eu começaria com uma mentoria para entender como funciona a jornada para daí depois gravar. Mas vai muito, que nem a Gabi falou, vai muito de produto e muito de expert. Se você já sabe a tua jornada, como ela era o próprio avatar transformado nesse caso, ela sabia. Fácil. A gente só incrementou coisas, porque a estrutura continua a mesma, não mudou nada. A gente só acrescentou. Agora, se você sabe, você tem, assim, um método, mas não tem clara a jornada do aluno, eu começaria pela mentoria. Porque a mentoria, você entra de cabeça no negócio, principalmente para entender como é que funcionam os processos, e daí você consegue formatar bem certinho a jornada, como vai funcionar, e daí, consequentemente, gravar o curso. Porque senão, às vezes, as pessoas
uma coisa de experts, assim, eles têm muito, tipo, minha visão é isso, só que os alunos, às vezes, precisam... Tem outra. Tem outra necessidade. Tem outra necessidade. Às vezes a gente acha que tem que entregar 1001 ferramentas e, na verdade, o feijão com arroz bem feito pro aluno é o que basta. Então, até para não... gravei 50 mil aulas ali, já tá com o curso gravado, depois tem que reestruturar tudo. Sim. Então, vai muito da jornada. A Gabi, quando eu comecei com ela já tava com a jornada clara, porque ela sofreu tudo que precisava para entender que caminho seria mais fácil. Testou, validou. Agora, se eu desenvolver um produto agora, não testei, não validei, eu começaria com... É porque eu construí o método primeiro para minha aplicação, né? Então, eu precisava do método para eu gerar resultado para os meus pacientes. E depois que eu tinha isso estruturado, que eu percebi, poxa, eu gero um resultado que as outras pessoas não geram. Eu posso compartilhar isso. Então, para mim, daí foi mais fácil a jornada. Maravilha. No digital, a autoridade depende mais de branding pessoal ou dos resultados gerados? Acho que é um casamento dos dois. Você precisa gerar resultado, mas vai muito da tua essência. Eu sempre falo e falo até para as alunas, não adianta você querer parecer um personagem que você não é. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo e as pessoas compram de pessoas, ainda mais agora que as redes sociais estão muito uma vitrine, né? Então, é anúncio o tempo inteiro. Então, a pessoa se conecta com você. Eu até brinquei lá no evento, fiquei surpresa, porque eu tenho um jeito mais, né? É uma linguagem mais informal, assim, e as alunas gostaram. Tipo, eu não moldei um personagem quando eu tive que palestrar, eu fui eu mesma. E a Gabi, ela é ela mesma também, e as pessoas se conectam. Só que, ao mesmo tempo, quanto mais você reforça também essa parte da marca, você alcança mais pessoas e traz mais resultado, né? Tem que casar as duas coisas, mas precisa reforçar o seu próprio branding, né? Tua essência. Mas na essência, não dá para construir nada que não seja você. Concordo. Porque senão você perde a sua identidade, né? E não sustenta por muito tempo. Não, vai se perder na narrativa e causa uma quebra também. Então isso é bem, bem importante. Maravilha, vamos para a próxima então? Gostei das respostas. Tem mais. Tem mais perguntas aqui. É um jogo longo desse ping-pong. Esse ping-pong aqui vai continuar bem. Agora começa isso. Tá bom. Construir muito conteúdo ou pouco, mas extremamente estratégico? Eu sou muito da estratégia. Mas quando você vai começar, você vai precisar fazer testes. Eu ia dizer, você faz muito estratégico. Não, os dois. Mas eu tô dizendo que você tem que começar, não adianta você postar por postar. No começo a gente fazia isso, a gente não tinha um alinhamento muito claro do conteúdo. E daí depois, quando a gente começou com 2 conteúdos por dia, que a gente posta hoje, foi no sentido de testar para entender o que funcionava. Aí, quando a gente entendeu, a gente manteve os 2 conteúdos por dia, só que daí potencializou o resultado, nossa, muito. Os conteúdos, eles sempre foram conteúdos mesmo. Nunca foi, eu não tenho perfil de expert que posta dancinha, trend, não é o meu perfil. Então, eu sempre posto conteúdo, só que antes os conteúdos, eles eram mais aleatórios, assim. Não tinha um funil, não tinha né? Um funil. E aí, quando a gente alinhou, esses tipos de conteúdo funcionam melhor para o nosso lead. Então, a gente tem que partir dessa estratégia aqui. E aí, a gente manteve a quantidade e a qualidade. Daí, estruturou. Mas foi pelo nível de vocês também, né? Que vocês foram avançando e chegando nesse nível para ter quantidade. E vai muito de teste, né? Então... Uma verdade que ninguém fala sobre o mercado de infoprodutos. Eu tenho polêmico. uma. Eu tenho várias verdades que ninguém fala. Todo mundo corre atrás do faturamento, né? Mas o faturamento não é o que vai te trazer clareza do que você quer no mercado de infoprodutos. Às vezes você chega no faturamento e você percebe que não era aquilo que você queria. E aí você tem que mudar a rota depois disso. Então, o pessoal fala muito do 6 em 7, né? Quando chega no 6 em 7 e acha que ficou rico, né? Meu Deus. O 6 em 7 é o primeiro degrau. Então, depois vem muito mais entrega. Eu acho que é uma verdade bem polêmica essa. E eu acredito que não existe essa parte de dinheiro fácil e não acho que o digital é para todo mundo. Tem muita pessoa que entra no digital achando, eu vou ficar em casa, vou trabalhar home office, é fácil, ou, eu não tenho um método claro, vou ensinar qualquer coisa.
Hoje o mercado está muito competitivo, só realmente se destaca quem tem um diferencial e realmente vive aquilo, transforma a vida das pessoas. Então tem muitos gurus aí que vivem para ganhar um dinheirinho extra, então isso acaba até banalizando, mas eu acredito que essa parte de ser um negócio fácil e que é muito rápido, não é para qualquer um. O digital, você tem que ter constância, você tem que ter consciência que você vai ter que abdicar de algumas coisas. Por exemplo, a Gabi teve que achar um ponto de equilíbrio entre o espaço de atendimento dela e o digital. Quando o digital começou a crescer, ela teve que diminuir os atendimentos. Então, cara, é uma loucura. Eu brinco que a verdade por trás digital, todo mundo é um pouquinho parceiro do CAPES, assim, no começo, até você alavancar e estruturar. Você precisa de dedicação e constância, não vai cair do céu, né? E mesmo depois que estrutura, assim, não é uma... um mar de rosas nunca vai ser. Nunca vem fácil as coisas, nunca. É sempre muito trabalho, assim, muita dedicação. E pelo constância. Menos do nosso, né? Não, mas é constância. Porque daí tem muita gente que chega, tipo, no 6 em 7, no pico, e daí cai. Muito bom. O pessoal normalmente chega muito no digital com a ideia de que é renda extra fácil, né? E aí se quebra. Muito bom. Não aguento o tranco. Vamos para as próximas. No começo é melhor construir uma comunidade e audiência engajada ou investir logo em tráfego pago? Depende do teu alcance orgânico, do que você está fazendo. Mas o tráfego ajuda muito a trazer, né? Quando ele é bem direcionado, traz o lead qualificado e aí a partir dessas pessoas você consegue construir a comunidade. Eu também sou dessa opinião. Mas o orgânico também alcança algumas pessoas, né? São pessoas importantes. Mas eu sou muito do tráfego mesmo. Você tem que começar a investir no tráfego, você tem que ter uma base, a não ser que você já tenha uma base de alguma... eu trabalhava, fazia curso presencial e fui para o digital, você já tem uma base. Mas se você não tem base, você tem que construir com o tráfego para daí criar comunidade. A gente começou do zero, né? Um perfil do zero. A primeira turma que eu lancei tinha 400 seguidores. Caraca. No perfil. Do zero mesmo. Do zero absoluto. Assim. E olha que você tinha um Instagram de 5.000 pessoas, você preferiu começar do zero para limpar a base, para ser uma base totalmente direcionada, né? E é uma construção, né? Tá sendo. O que importa mais, posicionamento pessoal do expert ou a estrutura estratégica da empresa? Cara, eu acho que é difícil tirar o link das duas coisas, porque é difícil um expert que tenha um posicionamento pessoal que seja diferente do posicionamento da empresa. E nós levamos o nosso posicionamento pessoal, né? Não só eu como expert, mas a Flávia também como estrategista também leva o posicionamento dela como estrategista para a empresa. Direciona funcionário, tudo. direciona A tudo. cultura A cultura da empresa tudo. É direcionada em você. Não adianta você querer fazer algo que não tem a tua essência. Você não vai conseguir cobrar isso dos teus colaboradores nem nada. A cultura é sempre reflexo de quem constrói, né? Então você tem que construir isso baseado nas pessoas. Eu até falo, né? Normalmente o pessoal fala, quer trabalhar no remoto, no digital, para não precisar sair. Mas a verdade é que a cultura você não constrói no espaço de trabalho, você constrói nas pessoas. Exato. Você constrói a cultura, que todo mundo tem que estar no presencial, cara, a cultura está ali dentro. As pessoas não vão comprar a sua ideia quando saírem de lá. Então é muito forte isso. E às vezes o pessoal realmente tem a ideia de que precisa focar só em uma coisa, né? Ou é estratégia, ou é gestão, mas as duas coisas são importantes. Você tem que fazer um pouco de todas elas, porque senão você não se sustenta. Exatamente. Essa parte que nem eu falei, não adianta ter só estratégia se não traz a tua essência, não traz a tua verdade. Você não consegue, que nem você falou, não consegue vender a ideia para os outros. Não é só a parte estratégica. Quando tem alinhado essas duas coisas, é muito mais fácil de você engajar, tanto equipe, alunos, enfim. É toda a estrutura. Maravilha. Muito bom. Vamos então agora para a última pergunta. Resumindo, nós ia responder todas, só era uma ordem diferente. Podia ter... Ai, ficou preso. Só tem uma. O mercado está saturado de experts ou ainda tem espaço? Eu não acho que esteja saturado de experts. Eu acho que está saturado de pessoas que se acham experts. Boa, gostei. Aí, né, polêmico. Eu acho que joga igual na depilação laser, que eles falam, tem muita franquia, não tem espaço. Sempre tem espaço para quem tem um diferencial. Eu acredito que não existe não ter espaço para isso. Todas as profissões estão saturadas hoje, se você parar. Mas se você tem um diferencial e você vive esse propósito, você
está alinhado com isso e tem um método para criar, tem espaço. Agora, que nem a Gabi falou, que existem experts que não são experts, que aí não vai conseguir dar suporte para o aluno, né? Não vai gerar transformação. Aí Ou até gera algumas, mas não se mantém a longo prazo nem no topo. Não consegue chegar lá. Não constrói coisas perenes, né? Não. Não são validadas, e aí é um pouco da experiência que vocês tiveram também, né? Uma experiência ruim com estrategista, uma experiência ruim com expert, e se a gente levar só isso como base, deixa de alcançar o potencial que poderia. Imagina quantas vidas não seriam transformadas se você não tivesse começado. Se você não tivesse insistido e feito esse passo. Eu fico pensando, às vezes, nossa, na vez que eu dei errado, eu fiquei pensando, nossa, meu mundo acabou, o que eu vou fazer da minha vida? Hoje eu agradeço que deu errado e que eu consegui conhecer a Gabi e a gente construir isso. Porque eu tenho certeza que o meu propósito não era alinhado com as outras pessoas, sabe? Então, até quando as coisas não vão pelos caminhos que a gente quer, é porque eu acredito que tem algo muito maior para ser construído. Tipo, se eu olhasse para a Flávia de dois anos que a gente tá junto? Quase 3. Quase 3 anos atrás, jamais imaginaria no impacto que a gente tá em tão pouco tempo, que a gente tem que construir um evento, até um evento presencial. No passado a gente não tinha, assim, tanta dimensão. A gente sempre teve o sonho, mas não imaginava que ia acontecer. Mas daí decidimos, né? Porque uma decisão muda tudo. Quando a gente decidiu isso, a gente põe a cara a jogo e faz acontecer, né? A ideia é por isso que a gente dá certo, né? Somos muito parecidas nisso. E a Gabi não mede esforços para executar as coisas, eu também não meço. A gente vai pro game. A gente decide hoje, amanhã já está sendo já está executando. Eu acho que isso que é o nosso maior diferencial. Essa parte executora. A gente planeja, mas ao mesmo tempo a gente coloca em prática. Essa é o grande diferencial, né, de quem realmente faz, porque o pessoal, e até hoje, com a internet, agora com IAS também, né, o pessoal sempre tem uma overdose de informação. Então, às vezes, eles, para satisfazerem a própria procrastinação de não ter feito, eles colocam mais conteúdo. Ah, não deu certo porque eu não estudei isso. Aí coloca mais alguma coisa. E vocês colocarem em prática faz toda a diferença. Né? O foco, né? É o foco, exatamente. Porque é a prática que vai gerar resultado, né? A teoria. Você pode estudar o que for, né? Eu até falo isso com o meu time. Um monte de gente foi para Harvard, mas quem foram os bilionários? Quem foram as pessoas que construíram empresas grandes? Eles tomaram decisões específicas, eles aplicaram aquilo que os outros não aplicaram. Então, pode ser por decisão ou até muito por conta de fazer as coisas certas. Às vezes não é nem ter o maior conhecimento, é você aprender na prática por ter decidido. Exatamente. Ir atrás de resolver os pepinos que aparecem. Não é só a decisão, né? É a ação. É a ação. Exatamente. Exato. É o poder da ação, né? Maravilha. E aí, eu quero trazer uma coisa importante também, porque como vocês trouxeram, e aí, trazer isso para vocês, galera. Foi uma baita aula, uma aula para mim, eu tenho certeza que foi para vocês também. E metrificar o sucesso não só pelo dinheiro, mas obviamente pela transformação que você causa nas pessoas e também toda a conexão. Então, se você já teve alguma experiência com estrategista expert e não deu certo, dê outra chance, né? Para vocês verem justamente o impacto que isso gerou. Mas obviamente a gente sabe que o faturamento é uma coisa que mostra muito para onde a empresa está indo e qual é o potencial de crescimento também. Então a gente quer aproveitar esse momento também para reconhecer vocês por toda a performance e resultado que vocês tiveram aqui a gente com a VUMP. Então, a Gabi tá aqui para trazer as plaquinhas para vocês. Ai, veio as nossas placas. Que lindo. Então, aproveitem, porque essas são... Ai, a gente pode abrir? Pode. Essa é de vocês. E tem mais, ó. Ai, meu Deus. Vocês realmente não brincam em serviço. Que isso? Vocês não brincam em serviço. Ai, que bom que eu vou ter que despachar uma mala com placas, galera. Por aqui. Vou pegar a iluminação aqui. Eu vou segurar aqui. Ai, que linda. Dá pra gente pôr... Eu vou pedir pra você segurar, vou pegar. Se dá pra gente já fazer nossos quadros na parede. Já dá. Vocês vão ter que separar bastante espaço agora. Olha só. Olha só. Duas, uma de 500 mil, né? Duas de 500 mil, duas de 1 milhão. Então... Esse é a performance de vocês, o resultado. Então, isso dá também uma métrica, né? Não a mais importante, sim, mas uma métrica valiosa sobre o que vocês estão construindo. Né? No evento a gente falou muito assim sobre decisão, né? Para trazer esse movimento de transformação para as nossas alunas. E a gente acredita muito assim que o que trouxe a gente até aqui foram decisões assertivas, né? Algumas erradas também, né? Recalculou a rota. Mas essas decisões, elas fizeram muita diferença na nossa vida, na vida das nossas famílias, na vida das pessoas que acompanharam o nosso processo, né? Das pessoas que trabalham com a gente também e, claro, das nossas alunas, né?
A gente tem muitos feedbacks assim de decisões que foram tomadas no evento que hoje já estão reverberando na vida delas. Então a gente está recebendo mensagem todo dia. Todo dia. Nos stories é marcação todo dia. A dia. decisão que eu tomei lá no evento, no outro dia eu já estou fazendo acontecer. Eu não vou deixar para amanhã, eu não vou fazer mais como eu estava fazendo antes. Então isso para nós, claro, a placa é muito importante, né? Mas a transformação que a gente leva, tipo, é um reconhecimento mesmo do que a gente faz. Então, a gente agradece muito. Agradece também porque a VUMP patrocinou nosso evento presencial também. Acreditaram nessa ideia por ser o pioneiro. O primeiro evento foi um dos patrocinadores que acreditou nessa ideia. E para nós é algo surreal. E não só o evento, né? A VUMP está com os nossos produtos todos, trazendo a experiência para os nossos alunos, que também soma no nosso método, né? E a certificação também, que elas tanto buscam. Perfeito, maravilha. É toda a conexão e é muito bom pra gente ter a honra de poder crescer junto com vocês, porque todo esse potencial é muito bom ter entendido sobre a história de vocês e como essa conexão gerou não só esse resultado, mas principalmente o impacto, né? Vocês já deixaram um legado. E agora vocês vão perpetuar isso conforme vocês forem avançando e crescendo. Ainda mais. Temos muitos planos ainda, nossa. Mas isso já traz uma clareza de vocês já deixaram um legado. E aí a ficha vai começar a cair e vocês vão ver que é só o começo, é o primeiro passo. A gente agradece. É isso. Obrigado pelo papo de vocês, obrigado pelo tempo. Pessoal, esse foi o VUMPcast de hoje. Espero que você tenha curtido, tá? Foi uma baita aula, então revise isso daqui e aproveita, porque não é só mais um papo. É um conteúdo que vai te ajudar muito, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, sugestão e a gente se vê no próximo VUMPcast.